Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse barrado feito com lacres de latinhas, que ficou muito bonito. E vou ensinar o passo a passo para vocês. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu gostei que me ajuda muito e toca aí no sininho para poder receber todos os vídeos que a gente coloca no canal. Então vamos ao passo a passo? Então, para esse barrado, eu vou usar 12 lacres de latinha como esse. Vou usar a linha de polipropileno na cor verde e na cor branca também. Mas você pode usar qualquer linha. Pode ser a Anne ou outra linha de sua preferência. Então, eu começo nessa parte desse furinho que tem essa parte mais retinha. Porque esse lado aqui, ó, ele é totalmente arredondado. Esse lado aqui tem essa parte retinha. Então, geralmente, eu gosto de começar por esse buraquinho. Então, eu começo e faço uma correntinha. Então, agora, dentro desse buraquinho, eu vou colocar 12 pontos baixos. Fiz um, agora eu vou colocar mais 11. Terminei os 12 pontos baixos, agora aqui nesse próximo buraquinho, vou colocar mais 12 pontos baixos. Terminei os 12 pontos baixos, então ficou o total de 24 pontos baixos. Então, agora eu vou colocar, fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro ponto inicial. Passei. No próximo ponto também, olha, nesse ponto também vou fazer um ponto baixíssimo, que é para poder dar certinho. Faço 3 correntinhas. Pulo um ponto e faço um ponto baixo no próximo ponto. Assim, ó. Ficou uma alcinha. Novamente, 3 correntinhas. Pulo um ponto e faço um ponto baixo no próximo. Vai ficando assim, ó. Então, eu vou continuar fazendo assim, 3 correntinhas, pulando um ponto e fazendo um ponto baixo no próximo ponto, até o final aqui. Olha, aqui nesse último, olha, chegando aqui no final, olha, eu fiz as 3 correntinhas, então, vou fazer ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Um ponto baixíssimo aqui dentro. Uma correntinha. Então, agora eu corto a linha e escondo esse fio. Olha, aí ficou assim, ó. Dá um total de 12 alcinhas. Então, vou esconder essa pontinha e queimar a pontinha dela. Olha aqui, escondi a pontinha, passei o fio aqui dentro, olha aqui, eu queimei a pontinha dele. E ficou assim. Então, eu vou deixar esse lacre à espera, vou deixar ele aqui à espera e vou pegar outro, fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro. Vou começar aqui nesse lado, ó, que tem essa ponta, esse ladinho que é retinho, aqui. E vou fazer a mesma coisa, 12 pontos baixos aqui dentro desse primeiro furinho e 12 pontos baixos aqui dentro desse segundo furinho. Então, vou fazer e já volto para mostrar para vocês a continuidade. Terminei já 12 pontos baixos em cada furinho. Então, aqui, ó, ponto baixíssimo no primeiro ponto. E um ponto baixíssimo no próximo ponto também. 3 correntinhas.
pula um ponto, faço um ponto baixo no próximo. 3 correntinhas novamente. Pulo um ponto, ponto baixo no próximo. Três correntinhas. Pulo um ponto, ponto baixo no próximo. Então, ficou assim, ó. Uma alcinha aqui e 2 alcinhas aqui. Então, agora eu vou fazer uma correntinha. Pego aquele primeiro lacre, que já está pronto. Então, aqui ele tem um total de 12 alcinhas, né? Então, eu vou deixar, olha, pegando ele assim, ó, aqui ele tá deitado e aqui está de pezinho, assim. Então, eu vou pegar, ó, esses dois aqui, eu vou deixar na parte de cima. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E esses dois aqui, vou deixar pro lado de baixo e tenho mais 4 deste outro lado. Então, eu vou começar aqui, ó, esses dois de cima. Então, eu viro pra mim, pego aqui, ó, deixo esses dois em cima, eu vou pegar nesse primeiro aqui, ó, nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo dentro dela. Uma correntinha. Volto aqui, ó, pulando um ponto e faço um ponto baixo no próximo ponto. Uma correntinha novamente. Vou lá na próxima alcinha. Nessa alcinha aqui, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui. Pulo um ponto, ponto baixo no próximo ponto. Uma correntinha, volto lá, na alcinha, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui, pulando um ponto e fazendo um ponto baixo no próximo ponto. E agora, a última alcinha, uma correntinha, vou lá fazendo na última alcinha, que é a quarta. Uma correntinha, volto aqui, pulo um ponto, ponto baixo no próximo ponto. E ficou assim, olha. Então, agora eu dou continuidade. Com 3 correntinhas, pulo um ponto, ponto baixo no próximo ponto. E assim eu vou seguir até chegar aqui no final. Então, chegou aqui no final, olha, eu fiz um ponto baixíssimo aqui no início, uma correntinha, e agora eu vou esconder esse fiozinho aqui, cortar a sobra e queimar a pontinha. Terminando isso, vou deixar à espera e vou começar no outro lacre, fazendo a mesma coisa. Então, vou deixar esses dois aqui novamente à espera. Vou começar no próximo lacre, no terceiro lacre, começando do mesmo jeito que eu fiz o primeiro e o segundo, vou fazer nesse. 12 pontos baixos dentro desse primeiro furinho e 12 pontos baixos dentro desse segundo. Então, fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro e no segundo, ponto baixíssimo no primeiro ponto e no segundo também. Então, agora também eu vou fazer 3 correntinhas, pular um ponto, fazer um ponto baixo na próxima correntinha. Vou fazer 3 alcinhas. Então, fiz aqui, olha, 3 alcinhas, tá vendo? Ó, 1, 2 e 3. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha. Pegar esses dois aqui, olha, que já ficaram prontos. Como sempre, como eu fiz no primeiro, vou deixar, olha, que tem essa alcinha e essa, vou deixar na parte, nessa parte aqui, e vou pegar essa daqui, ó. Então, deixo 2 aqui, pego na terceira, do lado de trás pra frente.
Faço um ponto baixo dentro desta alcinha. Uma correntinha, volto aqui pulando um ponto e fazendo ponto baixo no próximo. Uma correntinha, vou lá na alcinha, na próxima alcinha e faço aqui, ó. Próxima alcinha aqui, faço um ponto baixo aqui dentro. Uma correntinha, volto aqui pulando um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até completar as 4 alcinhas. Agora, na última, uma correntinha, volto aqui, pulando um ponto, e agora eu vou continuar fazendo 3 correntinhas, pulando um ponto e fazendo ponto baixo no próximo ponto, até chegar aqui no final. Então, chegou no final, fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro e no segundo, olha aqui, e ficou assim, olha. Então, agora, com a linha branca, vamos começar aqui, ó, pegando ele desse jeito. Então, aqui, na parte de cima, eu vou deixar 4 alcinhas, 2 para esse lado e 2 para esse lado. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 alcinhas aqui, eu vou pegar nesta. Pode ser qualquer lado, tanto esse lado aqui, quanto esse. Não tem problema, do mesmo jeito, vamos fazer. Então, aqui eu vou levantar uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Pronto. Na próxima alcinha aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Na próxima alcinha, mais 3 pontos baixos. Pronto, agora eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha aqui, faço um ponto baixo aqui dentro. No meio da emenda de um com o outro, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui. No mesmo espaço. Continuando, né, próxima alcinha, ó, nessa daqui, um ponto baixo. Na próxima alcinha, 3 pontos baixos. Então, agora eu vou seguindo dessa forma. 3 pontos baixos dentro dessa alcinha, 3 pontos baixos aqui dentro dessa. Nessa próxima alcinha, apenas um ponto baixo. No meio aqui dessa emenda, 2 pontos baixos. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E continua aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui, 3 pontos baixos aqui e mais 3 pontos baixos aqui. Então, vou continuar dessa forma. Então, eu cheguei aqui, ó. Agora, olha, tá vendo? Fiz do mesmo jeito que eu comecei aqui, olha. Fiz até essa ponta. Chegando aqui, olha, eu vou circular. Vou continuar aqui, ó, 3 pontos baixos dentro dessa alcinha, 3 pontos baixos dentro dessa. Vou circular tudo até chegar aqui, ó, 3 pontos baixos. Aqui nessa alcinha aqui, ó, na alcinha da emenda, que tá emendado nesse daqui, um ponto baixo.
aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço, um ponto baixo aqui, e continuo até aqui, ó, nessa primeira alcinha, até eu faço essas duas alcinhas aqui, ó. Vou fazer até essas duas alcinhas e volto pra gente dar continuidade. Então, olha, terminei aqui os 3 pontos baixos, ó, nessas duas últimas alcinhas. Então, aqui eu vou deixar, olha, uma, duas alcinhas na parte de cima, e aqui nessa terceira alcinha eu faço um ponto baixo. Olha, ficando assim, começou aqui com um ponto baixo, termina aqui com um ponto baixo. Então, agora eu viro o trabalho para o lado direito, tá vendo? Esse é o lado direito. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular aqui alguns pontos até, olha, ele tem que ficar, tá vendo esse ponto aqui, que é um ponto baixo da carreira anterior verde? Então, esse ponto aqui, ó, eu vou ter que fazer mais ou menos aqui, ó. Pode ser aqui. Ou aqui. Então, aqui no total, aqui eu tô pulando 1, 2, 3. Na quarta correntinha, no quarto ponto, na verdade, vou colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Então, agora eu tenho que deixar o próximo ponto, o próximo lequinho aqui, nesse meio aqui, ó, no meio da emenda. Então, aqui vai dar pra pular, ó, 1, 2, 3 pontos. Vou deixar ele aqui, ó, na emenda, aqui no meio da emenda. Então, novamente, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Agora, aqui, eu preciso que esse ponto fique aqui, ó, nesse meio aqui, ó, mais ou menos nesse meio. Então, aqui eu vou estar pulando, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, tá vendo? Vou deixar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Então, ele pode ficar tanto aqui quanto aqui. Mas eu vou deixar aqui, ó, pulei 4 pontos. 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficou assim. Uma correntinha. Eu preciso agora que esse próximo ponto fique aqui, ó, no meio da emenda. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos, tá vendo? Vou deixar ele aqui, ó, nesse meio. A mesma coisa. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Então, agora eu vou deixar o próximo ponto aqui, ó, no meio desse arquinho aqui, ó. Então, vou colocar ele aqui mais ou menos aqui. Se, ó, 1, 2, 3, vou pular agora 3 pontos. Não importa, não tem problema. Se tiver que pular 3 pontos ou 4, não importa. O importante é que ele fique aqui, ó, no meio dessa alcinha. Bom, ao invés de deixar aqui no meio da alcinha, eu vou deixar ele um pouquinho pra cá, ó. A alcinha fica aqui no meio, né? Então, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos. Vou deixar ele aqui, ó. Um pouquinho pra lá do meio. Então, novamente, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha
e 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Então, aqui eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, ó, pra ficar mais ou menos aqui no meio, ó. No quinto ponto, eu faço novamente 2 pontos altos, uma correntinha. Uma correntinha novamente. Agora, eu venho aqui, ó, tá vendo aqui o meio do lacre? Então, ele tem que vir aqui, ó, mais ou menos nesse meio, aqui, ó. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 4 pontos, ó. No quinto ponto, eu vou colocar, ele tem que ficar mais ou menos aqui, ó, nesse meio. Então, vou repetir a mesma coisa, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Chegamos nesse meio, vamos continuar o outro lado. Uma correntinha e continua. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Vou repetir o que eu fiz desse lado, vou fazer do outro lado. Observando aqui, ó, que nem aqui tá no meio do lacre, ó, esse lequinho está mais ou menos no meio. Então, o próximo lequinho, ele tem que vir mais ou menos aqui, ó. Então, pulando mais ou menos aqui, ó. Então, no próximo, mais ou menos aqui. Então, eu vou me basear fazendo este lado, me baseando neste lado. Então, vou fazendo os lequinhos mais ou menos na mesma direção desses daqui. Como eu falei antes, não importa se precisar pular 3 ou 4 pontos, não tem problema. O importante é que fique na mesma direção os lequinhos. Então, vou continuar fazendo assim até aqui esse final. Então, chegou aqui no final, uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, nesse último ponto baixo aqui. Que é um ponto baixo inicial. Então, ficou assim, olha. Mais ou menos, olha, aqui, ó, na mesma direção, o leque do outro. Como eu disse, olha, não tem tanto problema. A maioria eu pulei 4 pontos. Mas se tiver alguma parte que não der pra pular 3, que vai ficar muito distante um do outro, assim, olha, fora a direção, então pode pular 3, não tem problema, não dá diferença. Então, agora eu vou virar a peça novamente, subir 3 correntinhas. E vou repetir aqui dentro desse leque, vou repetir a mesma coisa, 2 pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Dentro do próximo leque, olha, a mesma coisa eu vou repetir. Então, eu vou fazer a mesma coisa, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, né, que igual aqui. Vou repetir a mesma coisa, só que fazendo dentro desse leque, como aqui, ó. Então, vou repetir tudinho, a volta toda, até chegar aqui nesse final. Então, chegando aqui no final, eu não faço nenhuma correntinha e faço um ponto alto aqui, ó, na correntinha anterior, na terceira correntinha da carreira anterior. Um ponto alto, uma correntinha. Então, agora eu vou cortar a linha e arrematar. E ficou assim, esta parte. Então, agora, novamente, com a linha verde, olha, do lado direito, esse é o avesso da peça, esse é o lado direito.
Então, vou colocar aqui, ó, a linha no primeiro ponto. E com a linha verde, eu vou fazer uma correntinha. E um ponto baixo no mesmo espaço. Ponto baixo no próximo espaço, no próximo ponto. Mais um ponto baixo no próximo ponto. E um ponto baixo dentro aqui, ó, do leque, no meio do leque. 3 correntinhas. Ponto baixo aqui, ó, pegando essas duas alcinhas aqui. Olha, ficou um picô. Um ponto baixo dentro do próximo leque. Dentro do mesmo espaço aqui, ó, dentro do leque. E ponto baixo nos demais pontos, ó. 1 e 2. Ficou assim. Então, agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse meio. Só que pegando aqui, ó, na carreira de baixo, não pegando aqui, pegando aqui embaixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Olha, aqui no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Dentro do picôzinho, um ponto baixo. Aliás, minto, dentro do picôzinho não, dentro desse lequinho. Agora sim, eu vou fazer 3 correntinhas para poder fazer o picô. Ó, agora sim, eu fiz o picô. Um ponto baixo dentro do leque. Ponto baixo nos demais pontos. Olha, ficou assim. Ponto baixo aqui também, ó, pegando lá na carreira de baixo. E vou dar continuidade na volta todinha. E vai ficar assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Em toda a volta. Então, depois de ter feito toda a volta, eu vou deixar ele à espera. Vou deixar ele esperando. Eu preciso de 1, 2, 3, 4 partes igual a essa. 4 motivos desse. Então, eu vou deixar esse que eu fiz a volta toda à espera. Vou pegar o outro, que está assim. Já me adiantei aqui, olha. Fiz os 3 primeiros pontos. Aqui é o primeiro. 2, 3. E o outro dentro do leque. Tá vendo? Um ponto baixo dentro do leque. Então, agora eu faço uma correntinha. Nós vamos agora unir esse motivo no outro. Então, agora eu vou pegar o outro motivo. Vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo? Tá do lado direito pra cima. Então, eu vou levantar aqui o lado. Fiz uma correntinha. Vou pegar nesse primeiro picôzinho aqui, ó. E vou fazer dentro dele um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui no trabalho, dentro do lequinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha não, minto. Eu sigo agora, perdão, gente. Ó, no próximo ponto, ponto baixo. Ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo pegando aqui embaixo. Ponto baixo nos pontos seguintes. E um ponto baixo dentro do leque. Uma correntinha. Vou lá no próximo picô, faço dentro do picôzinho um ponto baixo.
uma correntinha. Volto aqui, ó, dentro do lequinho e faço um ponto baixo. Olha, ficou unido, tá vendo? Então, eu vou continuar fazendo assim, ó, ponto baixo no próximo ponto aqui, pegando o ponto baixo aqui, ó, nessa carreira de baixo, e vou continuar até nesse picôzinho. Quando chegar nesse picô, não, dentro desse leque. Faço uma correntinha, vou aqui nesse próximo picô, faço um ponto baixo, volto aqui e continuo. Vou fazer pegando quatro picôzinhos, tá vendo? Eu já tenho esses dois que já estão unidos. Vou pegar mais este e esse. Então, depois de terminado, olha, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Os 4 picôzinhos, os 4 lequinhos já unidos. Vou seguir, então, o restante da mesma forma que eu fiz o primeiro, tá vendo? Vou continuar picô aqui, pegando aqui ponto baixo aqui, como aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui. Então, vou seguindo até aqui o final. Então, chegando no final, olha, eu fiz o último ponto baixo, uma correntinha, eu corto a linha e arremato o fio, escondo esse fio e queimo a pontinha. Então, depois disso, tá vendo? Eu vou fazer todos os motivos, fiz 4 motivos e já vou unindo um no outro. Olha, eu já me adiantei, já uni todos os motivos, olha aqui. Estão prontos os 4. E agora, então, eu vou aplicar no pano de prato. Então, eu tenho aqui um pano que já está caseado. Eu fiz todo o caseado e deixei aqui, ó, nessa ponta, tá vendo? Nessa ponta de início, eu deixei um pedaço grande para poder fazer a aplicação no pano de prato. O meu pano, esse pano tem 40 de largura, por isso eu deixei aqui, ó. Quando eu fiz a união, eu fiz uma correntinha. Mas se o seu pano for maior, ele for mais ou menos com 42 centímetros, então aqui, ó, nessa união, você pode fazer 2 correntinhas, ao invés de uma. Se for maior, né, pode ser até 3 correntinhas, mas aí já fica um espaço muito grande e não fica bonito. Até 3 correntinhas pode. Mas eu vou fazer a aplicação no pano de prato. Não vou fazer nesse vídeo, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz a aplicação, como eu faço a aplicação no pano de prato. Então, eu não vou mostrar para vocês como fazer essa aplicação hoje. Mas, então, eu vou fazer a aplicação e já volto com o pano, com o barrado aplicado no pano, mostrando para vocês, tá bom? E após a aplicação do barrado, o pano ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo. Tchau, tchau.